Shalom! É bom estarmos de volta na nossa meditação sobre a volta de Cristo, porque tem sido um tempo precioso para nós vermos o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo e sobre a proximidade da volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos discernir os tempos e estações, e isso a Bíblia nos autoriza. E conseguimos ver os sinais que Jesus disse: olha, quando vocês virem todos esses sinais, saibam que Ele está às portas. Então nós podemos olhar os acontecimentos, olhar para a Bíblia e discernir que Ele, Jesus, está às portas. E aí vimos na primeira meditação que há uma promessa. Ele prometeu que Ele ia voltar. E Ele vai voltar. Se há uma certeza que podemos ter, que é absoluta, é Jesus voltará. E não apenas Ele voltará, mas voltará para um propósito. Qual o propósito? Um casamento. Se nós olharmos a Bíblia de capa a capa, nós vemos uma sequência que nos leva de um casamento a um casamento. Deus cria o homem e produz o primeiro casamento sobre a terra. E aí, através de Jesus, Ele então agora provê a noiva, e a noiva e o noivo hão de se encontrar nas bodas e estarão para sempre juntos. Então, começa com um casamento, termina com um casamento lá em Apocalipse capítulos 21 e 22. E é importante nós entendermos o que Deus está fazendo. É importante estudarmos a escatologia, estudarmos os sinais, o que a Bíblia fala, porque isso vai nos dar base para vivermos esse tempo de forma sábia. Mas antes de entrarmos no nosso tema de hoje, vamos orar. Pai, nós pedimos Tua graça sobre nós, que a Tua bondade nos alcance, que, ó Deus, a Tua boa mão seja sobre nós, nos ajudando na compreensão desse tema e que seja proveitoso para nós e abençoador em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar sobre o dia do Senhor. E essa é uma expressão que é pouco compreendida pela maioria dos cristãos. Muitas vezes nós lemos no Velho Testamento, inúmeras vezes, no Novo Testamento, o dia do Senhor. E não entendemos o que ele está falando. Às vezes vinculamos apenas com aquele momento final em que Jesus voltará. Alguns linkam isso com o arrebatamento, outros apenas com o tribunal de Cristo, o julgamento final, lá depois de todas as coisas. Mas a compreensão do que é o dia do Senhor não acontece, porque muitas vezes não temos a oportunidade de estudar adequadamente sobre esse tema. E quando nós pensamos em dia do Senhor, nós precisamos lembrar que a expressão dia do Senhor, ela aparece 27 vezes na Bíblia. Só a expressão dia do Senhor, 27 vezes. Mas há outras expressões que aparecem também, como aquele dia, aparece 4 vezes. Dia terrível ou terrível dia também aparece 2 vezes. O dia de Cristo aparece 3 vezes. Além desses, ainda temos o dia da ira, o grande dia, o dia do castigo, dentre outros. São expressões que vão aparecendo ao longo da Bíblia e são expressões que Deus permitiu ficassem registradas na sua palavra justamente para nos advertir a respeito dele. Por isso, muitas vezes não é compreendido porque não atentamos quantas vezes aparece e por que Deus coloca essas expressões na Bíblia. Porque Deus permitiu que aparecesse tanto. Bom, vamos começar examinando o seguinte. Dia do Senhor, a palavra dia para nós, ela tem um conceito que é 24 horas. Então, quando nós lemos dia do Senhor, a nossa tendência é imaginarmos que será um período rápido, 24 horas, né? Um dia que vai ser o dia do Senhor. No entanto, Deus não mede o tempo como nós medimos, vamos ver isso ainda hoje. Mas Deus é Senhor do tempo, está fora do tempo, e a maneira de Deus trabalhar com o tempo é diferente de nós. A palavra dia, por exemplo, no Velho Testamento, comumente aparece Yom. Yom é mais do que 24 horas. Pode ser 24 horas, mas também pode ser um período de dias. Por exemplo, na criação, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2,
A palavra Yom aparece para cada período de criação. Isso quer dizer que Deus pode ter criado em 24 horas? Sim, mas o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia. Isso quer dizer que no primeiro, segundo, terceiro dia, quando Deus usa, a palavra de Deus usa a expressão Yom, foi a tarde, amanhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro, Yom. Então, ele não está falando necessariamente 24 horas. Então, cada período de criação pode ter demorado milhares, bilhões de anos. Então, Deus não mede o tempo como nós medimos. A maneira de Deus medir o tempo é diferente. Por isso, nós podemos dizer que o dia do Senhor pode ser um dia definido, um espaço de tempo curto, 24 horas, um segundo, milésimo de segundo, e esse ser o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também pode ser um período. E quando nós analisamos na Bíblia, nós descobrimos que o dia do Senhor, ele pode ser um período relativamente curto, no qual muitas coisas boas e muitas coisas adversas também acontecerão. Coisas que serão bênção para os salvos, mas serão de um dia terrível, um momento terrível, acontecimentos terríveis para aqueles que não são salvos. Então, pode ser um dia único ou um período de tempo. Agora, nesse período de tempo, como nós entendemos na Bíblia, o dia do Senhor trará consigo eventos positivos e negativos. Então, por exemplo, em Joel capítulo 2, o verso 11, a gente vê que grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, ele está falando do grande e terrível dia do Senhor. Lá no profeta Malaquias, capítulo 4, no verso 5, ele diz: eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Grande e temível dia do Senhor. Aqui o grande é muito mais do que tamanho. Nós podemos dizer que é grandioso, o glorioso dia do Senhor. Glorioso, o dia do Senhor é glorioso para aqueles que vivem em Jesus, daqueles que vivem para Jesus. A Bíblia nos diz, lá em Joel capítulo 2, os versos 28 a 31, que os últimos dias serão gloriosos, porque haverá um grande derramar do Espírito. Haverá um avivamento extraordinário, o maior de todos depois de Pentecostes. Se pensarmos em tudo que já aconteceu até hoje, de avivamentos, de mover do Espírito Santo em vários lugares do mundo, nós podemos entender que todos esses serão pouca coisa ou quase nada perto daquilo que está por vir. Deus está por derramar algo extraordinário do seu Espírito sobre a terra no grande, glorioso dia do Senhor. Leia comigo, por exemplo, Joel 2, versos 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso e terrível dia do Senhor. Percebe então? Ele está dizendo, olha, quando o dia do Senhor estiver próximo, estiver chegando, se iniciar, algo virá junto. E será um grande derramar do Espírito Santo, em que ele se moverá no meio dos seus, daqueles que são do Senhor, e se manifestará com poder sobre a terra. Também o dia do Senhor fala que haverá tronos, né? Nós vamos falar numa outra meditação, num outro dia, sobre tronos e julgamentos, ou melhor, trono, porque há um trono, e julgamentos, porque serão vários julgamentos para vários tipos de pessoas. Mas vamos falar em outra meditação. Mas é importante a gente entender
que haverá um trono, um julgamento mesmo para os salvos. Aqueles que vão passar por esse glorioso dia do Senhor experimentarão o passar pelo trono. Então veja comigo, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, os versos 12 e 13. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então o que ele está falando aqui, que haverá um momento em que as nossas obras, as nossas atitudes, a maneira como nós vivemos, vai passar pelo fogo. Ou seja, nós não enfrentaremos o julgamento como os ímpios, mas as nossas obras passarão pelo crivo do trono de Cristo e será como que fogo, e só será aprovado aquilo que for precioso ao Senhor. Tudo mais será queimado. Bom, isso é o dia glorioso do Senhor, sim, porque as obras ruins da nossa vida serão extirpadas para que vivamos para sempre com o Senhor. Mas será também um dia terrível para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não entendem as coisas de Deus e não querem Deus, que têm rejeitado a Deus. Lá em Apocalipse capítulo 6, os versos 15 e 17, diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e também todos os escravos, todos livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suportar? Veja o que ele está dizendo, que será terrível, porque aqueles que rejeitarem ao Senhor vão chegar a tal nível de desespero que vão pedir que os montes, os rochedos caiam sobre eles para que eles sejam extirpados e não experimentem a ira do Senhor. Lembre-se, Deus é amor. Deus é 100% amor, mas Deus é também 100% justiça. E a justiça de Deus, por ser santa, precisa ser satisfeita. Por isso Jesus levou sobre si os nossos pecados. A justiça de Deus, que deveria trazer o castigo sobre nós, foi satisfeita em Cristo Jesus. O castigo foi sobre ele. Mas aqueles que rejeitam a Jesus não experimentarão essa satisfação da justiça de Deus, experimentarão o juízo que vem através dela. E esse dia será tão terrível, tão pesado, que as pessoas vão entrar em desespero, preferindo a morte do que enfrentar o julgamento do Senhor. Eu sei que quando o julgamento do dia do Senhor chegar para aqueles que não conhecem a Deus, isso vai abalar as estruturas das pessoas, vai abalar as estruturas dos sistemas malignos que estão sobre o mundo. Ou seja, o que puder ser abalado, será abalado pela presença do Senhor. E o trono do Senhor será estabelecido. Lá em Mateus 25, 41, nos diz assim, leia comigo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, haverá um momento de separação em que aqueles que servem a Deus receberão o glorioso dia do Senhor com alegria, mas aqueles que não servem a Deus ficarão aterrorizados com as coisas que sobrevirão, e então separados estarão de Deus para sempre, lançados no inferno. Inferno, mais do que fogo, gente, embora a palavra fogo apareça na Bíblia, né? Labaredas de fogo, a gente vai ver isso no outro momento de estudo. Quando a gente pensa em inferno, temos que pensar que inferno é toda ausência absoluta de Deus. A ausência de Deus na vida de uma pessoa produz inferno para ela.
a sua vida perde a paz, perde o equilíbrio, perde o centro. Simplesmente ela vive o inferno. E o que vivemos sobre a terra é nada perto daquilo que virá sobre aqueles que não servirem ao Senhor. Bom, então o dia do Senhor, ele pode ser um dia específico, mas pode ser também então um período em que essas coisas estarão acontecendo. Muito mais do que, vamos colocar assim, um dia em que acontece tudo, mas um período em que as coisas estarão acontecendo de forma acelerada e com maior em intensidade. Eu quero convidar você a raciocinar um pouquinho comigo sobre como Deus mede o tempo, porque isso vai nos ajudar a compreender o dia do Senhor. Veja só, Deus não conta o tempo como a gente conta. Deus não tem relógio, Deus não tem folhinha, Deus não tem calendário, né? Deus não tem agenda, Deus não tem nada que marque o tempo para Ele. Deus não precisa disso, porque Deus é Senhor do tempo, Ele criou o tempo e por isso Ele tem o controle sobre o tempo. Bom, mas Deus criou o tempo e nós estamos dentro do tempo, de um parêntese de tempo. Nessas circunstâncias, nós precisamos entender que Deus, então, Ele está fora do tempo, mas Ele mede o tempo em que nós estamos, não com o relógio, não com o calendário, mas com os seus próprios critérios de medição. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, do verso 9 a 16, a gente vai encontrar, por exemplo, Abrão, quando ele está questionando ao Senhor a respeito das promessas. Deus havia prometido: Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, vou te dar uma descendência numerosa. E de repente o tempo está passando e nada. E Abraão chega para o Senhor lá em Gênesis 15 e pergunta: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Aí Deus se volta para ele e diz assim: olha, você vai ter uma descendência. Essa descendência vai se multiplicar, vai ser numerosa, ela vai ficar cativa de um povo, e eu virei com mão poderosa para libertar esse povo, a tua descendência desse povo, e então eu vou trazer a tua descendência para habitar nessa terra. Então, Abraão, nesse momento, estava em Canaã. E Deus está dizendo, ó, tudo isso vai acontecer com a tua descendência, vão se passar 400 anos, e então eles vão voltar para possuir essa terra que eu estou dando de herança para você. Aí Deus fala algo que é revelador. Ele diz, por quê? Ou seja, por que vai passar tanto tempo? Por que não é agora? Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou até mim. Ou seja, é necessário que a medida da iniquidade dos amorreus subisse até o ponto em que Deus precisasse vir com juízo sobre eles. A justiça de Deus viesse trazendo juízo sobre os amorreus e então eles fossem tirados da terra por juízo de Deus e a terra ficasse livre para que os hebreus pudessem possuir. Lá em Apocalipse 18, por exemplo, nos diz assim, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices com os seus pecados e não participardes dos seus flagelos, ou seja, sofrer as consequências desses pecados. Porque os seus pecados, preste atenção nisso, ele está dizendo, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O que Deus está falando aqui em Apocalipse 18? Babilônia representa um sistema malignizado religioso, sistema religioso. Então ele está dizendo aqui, olha, esse sistema caiu, se tornou morada de demônios. E agora Deus está vendo o pecado deles subiu até um ponto que Deus está vendo isso e trouxe juízo. Deus trouxe juízo porque a medida da iniquidade de Babilônia chegou a um ponto em que a justiça de Deus precisava trazer juízo. Lembra do profeta Jonas? Capítulo 1, verso 2, Deus está falando para ele, Jonas, vai até a cidade de Nínive. Quem é Nínive? Nínive era a capital da Assíria, um império sanguinário, terrível. Eram maus aqueles homens. E Deus está falando para Jonas, vai lá e prega para a cidade de Nínive para que eles se arrependam, porque o juízo de Deus está vindo. Então,
Deus fala algo para Jonas, que é muito claro no verso 2. Diz assim: clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, lá com Jonas, em relação a Nínive, Deus está falando a mesma coisa. A malícia, a iniquidade, a maldade de Nínive subiu até um ponto em que a justiça tem que trazer o juízo sobre eles. Então Deus manda Jonas para anunciar isso. Se a gente olhar para Gênesis capítulo 18, os versos 20 e 21, é o momento em que o Senhor vai anunciar a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E acontece a mesma coisa. Deus diz para Abraão que vai trazer juízo sobre aquela cidade. Ló, sobrinho de Abraão, está morando lá, então eles têm que ser tirados de lá. E Deus disse claramente para Abraão, porque a medida do que eles têm praticado de iniquidade, de pecado, tem vindo até mim. Ou seja, a medida da iniquidade de Sodoma chegou a um patamar que é necessário juízo de Deus. Mateus 23, para não dizer que é só Velho Testamento, vamos olhar para o Novo também, não é? Mateus 23, os versos 30 a 33, Jesus está falando em relação aos fariseus, aos judeus religiosos que rejeitavam a sua mensagem. E ele diz assim: dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim, diz Jesus, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Preste atenção como Jesus fala. Assim, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, na medida em que eles estão reconhecendo que os seus pais mataram os profetas, eles estão enchendo o quê? A medida da iniquidade dos pais, reconhecendo que eles fizeram o que ofendia ao Senhor. Paulo também fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 15 e 16, quando ele fala sobre o mesmo assunto, mas ele bate no mesmo ponto. Ele diz assim, que os judeus não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram. E não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo a medida dos seus pecados. Então veja só, em todos esses textos que nós lemos rapidamente aqui, o que nós temos visto é que existe uma medida da iniquidade que Deus usa como critério de tempo. Quando a medida da iniquidade ela se enche, Deus exerce juízo. Então Deus não diz assim, olha, daqui a 100 anos vou exercer juízo. Não é. Quando a medida da iniquidade chegar a tal, eu vou trazer o juízo. Então esse é um critério. Não é o único critério, mas é um critério que Deus usa para medir o tempo, que é medindo o nível de iniquidade de um povo. Isso se aplica para a pessoa individual, se aplica para uma família, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação, ou para o mundo como um todo, porque chegará um momento em que o nível de iniquidade sobre a terra vai chegar a um nível tal que Deus, em sua justiça, terá que trazer o juízo final. Ora, se nós olharmos os acontecimentos, vemos que o mundo está caminhando para ser uma grande Sodoma. Na verdade, a cultura de Sodoma está sendo disseminada no tempo nos nossos dias. Nós vemos hoje, de uma forma assintosa, o mundo desejando, o mundo buscando, o mundo manipulando as circunstâncias para que a cultura de Sodoma se torne a cultura do nosso tempo. Então, o que nós podemos dizer é que nós estamos prestes a ver o dia do Senhor, que será terrível para esses que receberão o juízo de Deus, porque buscaram a cultura de Sodoma e não o Senhor. Então, a ira de Deus acaba sendo atraída pelo nível de iniquidade. Deus é longânimo. Deus tem uma medida de longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade quer dizer longo ânimo. Sabe aquele lance do você chega diante de Deus, confessa o pecado, Ele te perdoa, te recebe,
Passa um tempo, você comete outro pecado, aí você chega diante de Deus e você confessa e Ele te recebe. Isso é longanimidade, Deus dando nova oportunidade, nova oportunidade. Quando Jesus ensina sobre andar segunda milha, é longanimidade, é longo ânimo, longa disposição de ajudar, de ceder, de perdoar, de andar junto. Então, Deus tem longanimidade porque Ele é, na sua essência, um Deus longânimo. No entanto, chega um momento em que a medida da iniquidade pede, exige que o juízo venha. E o juízo pode ser instantâneo ou ele pode ser um processo. Então, voltamos lá atrás. Por isso, o dia do Senhor pode ser instantâneo, um julgamento, mas ele também pode ser um processo em que a iniquidade se evoluma e o juízo de Deus começa a chegar. Eu quero convidar você para ler comigo um texto, ele é relativamente longo, então eu vou projetar aí na tela para você. E nós vamos ler juntos um texto que vai nos ajudar a compreender isso. Romanos capítulo 1, os versos 18 ao 31. Romanos 1, do 18 ao 31, a gente lê assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, o que nós vemos aqui, por 3 vezes nesse texto, nós identificamos a seguinte expressão: Deus os entregou. Tudo começa com a idolatria. E quando eu falo idolatria, eu não falo apenas de imagens colocadas num altar dentro de um templo. Quando eu falo de idolatria, eu estou falando da idolatria, por exemplo, do próprio corpo. As academias estão cheias. Eu falo da idolatria da beleza. Eu falo da idolatria do dinheiro. Eu falo da idolatria do líder religioso.
Enfim, a idolatria, ela pode alcançar várias coisas. É quando nós colocamos outra coisa como tão importante como Deus, ou às vezes até acima do próprio Deus. Então, quando essas coisas começam a tomar conta do nosso coração, nós começamos a ofender Deus. E isso atrai uma consequência, o pecado sexual. O que nós vemos aqui em Romanos 1 é que a perversão, ela não começa direto com o desejo de fazer coisas que Deus desaprova. A perversão começa quando no nosso coração nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. E aí o texto nos diz que então Deus vai dando corda. Deus vai dando corda, Deus nos entrega. É isso que você quer? Então vai. É isso que você quer fazer? Então faz. Deus não nos amarra, não somos robôs, nós não somos marionetes. Deus não nos força a ser o que Ele quer que nós sejamos. Deus nos dá a opção. Deus nos permite escolher, Deus nos deixa livres para escolhermos se queremos servir ao Senhor ou não. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o Romanos 8 está falando daquelas pessoas que fazem a opção de querer o pecado e que é tanto aquele pecado que Deus dá. E a sequência dos 3 é de intensificação. Se você pegar esse texto e ler outra vez depois, você vai identificar isso. É como se fosse intensificando, ou seja, Deus dá corda e a pessoa fica pior naquele pecado. Deus dá mais corda porque a pessoa quer mais pecado e Ele permite que ela vá, e então ela fica pior ainda e vai ficando cada vez pior. Então eu posso dizer que isso já é o juízo de Deus. O juízo de Deus não é necessariamente aquele momento em que um raio vem e destrói. O juízo de Deus não é simplesmente aquele momento em que o grande trono branco de Deus vem e julga todas as pessoas. O juízo de Deus muitas vezes vem quando Deus nos permite entrar de cabeça no pecado que nós queremos tanto. Ah, mas por que Deus não me tira? Porque nós amamos tanto aquele pecado que Ele permite a gente ficar com ele. Queremos continuar tanto fazendo aquilo que Deus permite que a gente continue. E Deus não vai nos tirar se nós não nos arrependermos e não quisermos de fato largar aquele pecado e dar o primeiro lugar para Ele. Então, a primeira manifestação da ira de Deus é Ele parar de deter a corrupção, o pecado. É Deus soltar as rédeas e aí a corrupção começa a se intensificar. Olha para o nosso tempo. Pecados sempre teve, desde o momento que o homem pecou lá no jardim. Corrupção também. Depravação sexual também. Tudo isso já teve, só que nós começamos a ver a coisa se intensificar. E descaradamente nós vemos os meios de comunicação trabalhando para que a perversão se torne a cultura do nosso tempo. Isso quer dizer o quê? Que está se intensificando e está ficando muito próximo o momento do grande e terrível dia do Senhor. Então o juízo de Deus ele começa quando Ele vai dando corda e a coisa vai se intensificando quando nós vemos nos nossos dias, né? Então podemos dizer assim, o dia do Senhor é quando Deus está soltando as rédeas dessa forma. O dia do Senhor é uma sequência de eventos em que nós vemos Deus ao mesmo tempo preservando, cuidando e abençoando da sua igreja, mas também vemos Deus soltando as rédeas e permitindo que o aumento da iniquidade vá num crescente até que peça o juízo final. Por isso, quando nós pensamos em dia do Senhor, nós pensamos para a igreja, para os salvos, para aqueles que querem o Senhor, os que andam em Jesus e vivem para Jesus. Para esses, um grande avivamento, um grande mover de Deus para esse tempo, trazendo vida, trazendo refrigério, trazendo dinâmica, reacendendo um fogo que se apagou na igreja, fazendo a igreja viver os seus melhores dias para uma grande colheita, para que haja então um outro fato que nós vamos ver no outro momento, que é o arrebatamento.
Então nós veremos o Espírito do Senhor agindo de uma forma tão livre e intensa no meio da igreja, que veremos milagres, veremos manifestações extraordinárias, veremos o Espírito da profecia agindo nesse tempo de forma extraordinária. Mas há algo que o Espírito Santo produzirá. A igreja estará restaurando a sua identidade, não recebendo a identidade que ela já tem desde o início, mas a igreja vai reacender a sua compreensão na sua identidade. E qual é a identidade da igreja? Noiva. A igreja se vendo como noiva, a igreja agindo como noiva que está se preparando para encontrar com o noivo. O Espírito Santo, amigo do noivo, está ajudando, cooperando com a igreja para que ela esteja pronta, linda, preparada para encontrar com o amado noivo. É por isso que Apocalipse nos diz no capítulo 22 que o Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja nos últimos tempos será uma igreja que abrirá os seus olhos para a escatologia. O tempo do casamento está chegando. Então se alegre, noiva, se prepare, se perfume como Esther, limpe-se, banhe-se, se prepare, porque o tempo de encontrar o noivo está muito perto. Então o grande e terrível dia do Senhor será o dia em que o Senhor virá gloriosamente para os seus e virá de forma terrível para aqueles que não querem. E culminará com o retorno de Jesus. A segunda vinda de Jesus será um evento glorioso do tempo do fim, quando todo olho o verá, todos o verão vindo nas nuvens, mas aqueles que são do Senhor terão se encontrado com ele nos ares, no arrebatamento. E aqueles que o virem e não são do Senhor, gemerão, porque saberão que chegou o dia do juízo sobre eles. Então, quando nós pensamos em tudo isso, temos que nos lembrar que ler os acontecimentos é entender que Deus está agindo nesse tempo, nos conduzindo para algo glorioso, mas a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Ela é santa, ela é perfeita, ela não vai ceder ao pecado. A justiça de Deus não pode dizer assim: eu vou fechar os olhos para esse pecado, eu vou fechar os olhos para aquele tipo de pessoa que vive de forma errada. Não, a justiça de Deus é santa, ele não pode fazer isso. Então, por isso, ele trará um avivamento. E aqueles que mergulharem nesse tempo que nós estamos vivendo, no Espírito, numa vida no Espírito, então aquele será o seu dia glorioso, será para si o glorioso dia do Senhor. Mas aqueles que rejeitarem de buscar o Senhor, aqueles que estão esfriando o coração, aqueles que estão vivendo egoisticamente para si, Deus vai soltar as rédeas e vai permitir que a pessoa se afunde cada vez mais no seu gelo espiritual, na sua frieza, no seu distanciamento dos irmãos, no seu não desejo de ler a Bíblia, no seu coração insensato que vai deixar de buscar a Deus, de ler a palavra, de buscar o Espírito Santo, o avivamento do Espírito na sua vida. Então, para esses será um dia muito complicado. Mas o dia do Senhor está perto. E eu quero dizer para você que os sinais estão aí mostrando o grande e terrível dia do Senhor. O glorioso e terrível dia do Senhor está prestes a chegar. E você precisa estar preparado. Então busque Jesus. Busque Jesus de todo o coração. Dedique tempo à oração. Dedique tempo à leitura da Bíblia. Peça ao Senhor que se revele para você, que Ele se mostre como noivo. Assuma você a sua posição de noiva, de igreja. E veja, você não será noiva ficando na sua casa sozinho. Você será noiva quando como igreja, como corpo, como congregação estiver buscando ao Senhor, adorando ao Senhor num mundo tão distorcido e tão caído como o nosso. E então, fazendo assim, certamente o Espírito Santo aquecerá o seu coração e você viverá sobre a terra os melhores dias e experimentará o dia do Senhor como um dia glorioso.